Estamos aqui para dar voz ao povo, em defesa dos cidadãos, pela dignidade humana. Todos temos deveres, mas também todos temos direitos. Será que existe justiça? Isto é o povo a falar. Nas últimas décadas temos assistido a um verdadeiro assalto a factos devidamente comprovados. Conclusões que sim, em algum momento começaram como ideias de alguém que estava a pensar em determinado assunto, mas com o passar do tempo acabaram por ser cientificamente comprovadas. Daí hoje podermos afirmar perentoriamente e sem qualquer ambiguidade que a Terra é redonda e sim, gira à volta do Sol. Boa noite, o meu nome é João Nuno Pinto e isto é o Povo a Falar. Estou consigo de segunda a sexta, neste mesmo horário, emissão em simultâneo, Curiagos TV, Rádio Vida 97.1. O tema para este mês tem sido democracia a saldo. Olhe, e a saldo parece que estão as ideias, porque qualquer um saca da sua cartola e lá vem uma ideia mais estapafúrdia que a outra. Mas voltemos àquilo que era a nota inicial. É que ainda hoje, por incrível que pareça, encontramos terraplanistas. E em maior número do que aqueles que pensavam que a Terra era plana em outras épocas. E encontramos também aqueles que dizem que homem e mulher, masculino e feminino, são construções sociais. Como se os cromossomas de macho e fêmea não fossem verdadeiramente diferentes. Como se a pelvis da mulher não fosse mais larga que essa zona no homem. Ou como se, por exemplo, a estrutura óssea feminina não fosse 25% mais frágil que a do homem. Aqui é que nós temos que começar a perguntar a quem é que anda a construir ideias socialmente, ou quem anda a doutrinar, negando aquilo que são as evidências e incutindo em erro, agora, até as nossas crianças. Digo eu que não percebo nada disto. E de volta ao nosso estúdio, a nossa conversa de hoje tem como convidado o Dr. José Ribeiro Castro. Muito boa noite, obrigado por estar aqui connosco mais uma vez, Dr. Ribeiro Castro. Eu, nestas notas iniciais, sou sempre um bocado desafiante, um bocado irónico, mas o seu título no artigo que corresponde a uma proposta de lei que foi agora aprovada, o seu título para um artigo de opinião no Observador é mais contundente ainda. Você diz que esta lei é uma selvageria. Exatamente. Que é efetivamente o que é. Não se pode reagir de outra maneira. E, sobretudo, pela desfaçatez, pela pouca vergonha de querer impor uma ideologia errada, mentirosa, ao sistema escolar, às crianças, aos jovens, às suas famílias, à comunidade. E usando todos os instrumentos da afirmação da mentira, da doutrinação e até da perseguição judicial com que ameaça na lei. E, portanto, enfim, o apelo que fiz nesse artigo é que o Sr. Presidente da República a envie para a fiscalização preventiva da constitucionalidade e, como eu digo no artigo, se o direito, entretanto, não entortou, o Tribunal Constitucional a envie para o sítio certo, não é? O caixote das leis inconstitucionais. E, portanto, arrume de vez o assunto. É facto que esta lei não é totalmente nova, é uma replicação, uma continuação de uma lei absolutamente deplorável
que inaugurou este caminho, que é uma lei de 2018, de que um artigo foi declarado inconstitucional, embora apenas no plano orgânico, não foi suscitada a apreciação da constitucionalidade material, e agora é uma lei que visa executar ou completar as condições de execução dessa lei de 2018. E ela própria merece ser impugnada. Acho, aliás, muito deplorável que ela fosse apressadamente aprovada, tocando numa matéria de enorme sensibilidade, até porque parte de uma mentira, e não há coisa mais sensível numa sociedade civilizada do que uma lei que assenta na mentira, e fosse precipitadamente aprovada antes de a Assembleia da República fechar portas. Bom, e isso é bastante triste. Desde logo, enfim, vamos partir do princípio, depois vemos outros aspectos. O que é mentira? A mentira está nestas palavrinhas. O sexo atribuído à nascença, que aparece em 2 preceitos da lei. O sexo atribuído à nascença. A lei de 2018 também contém isso. Por acaso também, creio que 2 vezes. Ora, isto é mentira. Não há sexo atribuído à nascença. Todos sabemos que não há sexo atribuído à nascença. O pai e a mãe não chegam lá, és menina, és menino. Não, o sexo não é atribuído à nascença. O sexo é natural. O sexo vem desde o princípio da concepção. Sabemos isso hoje de uma forma absolutamente irrefutável. Desde a concepção não podemos saber qual é o sexo, ainda não temos instrumentos para verificar, mas até hoje eu faço parte dessa geração privilegiada. Eu tenho filhos antes de se saber, antes de nascer, e tenho filhos depois de se saber, muito antes de nascer. Portanto, os meus últimos filhos, eu já antes de nascerem sabiam que eram rapazes ou raparigas, porque já era possível, pela ecografia, verificar isso e observá-lo. E tenho filhos antes disso, em que ainda se chegava, na minha família, com um nome se for rapaz, um nome se for rapariga, porque não se sabia até à altura de nascer qual era o sexo da criança. Mas não é atribuído. Portanto, toda a gente sabe isso. Portanto, uma lei que parte desta ideia, de que há um sexo atribuído à nascença, é uma lei mentirosa. E em cima desta mentira quer construir outras mentiras. Sem esta mentira não consegue construir as outras. Portanto, como o João Nuno Pinto referiu no princípio, portanto, e depois o sexo autoatribuído, ou o género autoatribuído, a autodeterminação, este próprio conceito que está subjacente à lei da autodeterminação da identidade de género, isto é uma mentira pegada. O doutor chama a estas palavrinhas, sexo atribuído à nascença, a chave mestra da mentira. Sem isto, a ideologia cai. Quer dizer, eu, quando observo uma realidade, ou a descrevo como ela é, ou construo uma ideia. Uma ideia. Eu vejo que esta mesa é uma mesa, não é uma cama. Não é? Mas bem, eu posso me deitar aqui em cima, mas continua a ser uma mesa. Eu deito-me em cima da mesa, não é uma cama. Portanto, que é o que essa ideologia de género quer. E por isso é uma ideologia. Não é? Que é possível determinar ou escolher se é homem ou se é mulher. E se pode mudar de género. Portanto, depois as pessoas fazem também uma dissociação entre o género natural e o sexo. Portanto, aquilo que para mim está correto é que só há 2 sexos, homem e mulher, e 2 géneros, masculino e feminino. É assim que sempre aprendemos e é assim que é a realidade. Como nos animais, há o galo e a galinha, masculino e feminino. Isso corresponde a macho e fêmea. Todos os seres que têm como mecanismo de reprodução e de perpetuação da espécie a diversidade sexual de macho e fêmea, bom, é assim. É assim. E isso é absolutamente natural. E não pode ser de outra maneira. Bom, sabemos que existem casos em que não é assim. Há anomalias. Aquilo que, neste caso, se chama disforia de género. Mas são casos que têm que ser observados e tratados como casos individuais, com o maior respeito, e o maior cuidado, e o maior carinho, e a maior consideração, e que terão que ter a resposta que for adequada a cada caso concreto. Como há outras anomalias que são detectadas nas pessoas,
e que são tratadas de acordo com a sua natureza e as respostas que são adequadas, quer à vontade do próprio, quer àquilo que são as possibilidades. E é interessante. Agora, não é possível, é do facto de haver disforia de género, portanto, haver situações anómalas, construir uma nova tipicidade. E é interessante. Isso é uma fraude do O ponto que de o vista doutor diga científico. isso é que até a comunidade médica, quando tem que administrar determinados tratamentos, necessita de saber se é feminino ou masculino por Sim. causa das quantidades que Sim. determinados Mateus, medicamentos podem ser atribuídos ou não. Não vou é? abundar, quer dizer, mesmo nas pessoas, isso sabe-se, não é? Porque sabemos que há pessoas que, entretanto, mudaram de sexo, não sei o quê. Quer dizer, não deixam de ser homem. Não deixam de ter categorias masculinas que estão absolutamente inscritas na sua própria natureza. Como algumas que eu mencionei de início. Sim, e, a portanto, estrutura não óssea. deixa de ser, e hoje está muito em debate, nomeadamente no desporto, a evidente batota, que é pessoas que são homens por natureza se apresentarem a competir com mulheres em competições femininas, com uma vantagem física apreciável relativamente às suas competidoras. Isto é completamente contrário à ética desportiva, à ética elementar, à decência, não é? E, portanto, isso deve ser contrariado e combatido, independentemente da liberdade de escolha que a pessoa possa ter. Eu não tenho, digamos, ainda que pense assim, não é? Penso como digo, eu não, se uma pessoa quer mudar, ou porque teve uma disforia, ou por sua liberdade, mude. Depois de ter 20 anos, eu acho que o mínimo é 20 anos. Eu acho que são decisões que os pais não podem tomar pelos filhos. E por muito difíceis e dolorosas situações, não podem tomar decisões definitivas pelos filhos relativamente, digamos, ao seu estado natural. Isso são coisas que só o próprio pode fazer, até pelas consequências que isso tem na sua vida, não é? Hoje são conhecidas também histórias dramáticas de jovens que foram enganados na sua adolescência e querem voltar para trás e não podem já, porque foram objeto, em alguns casos, de amputações ou de alterações físicas que já não são reversíveis. Em alguns casos podem fazê-lo. O namoro com a mentira não foi além da linha de irreversibilidade e, portanto, são pessoas que, felizmente, podem recuperar aquilo que é correspondente à sua natureza, outros, infelizmente, não. E, portanto, esse é o perigo desta legislação. O perigo desta legislação é apresentar como recomendável e sem problemas uma situação que é anómala e como modelo de referência e, portanto, em idades que são muito sensíveis da formação das pessoas, aquilo que nós chamamos a idade do armário, não é? Todos nós passamos por isso, não é? E, portanto, do fim da infância e princípio da adolescência, que são em que nós somos mais sensíveis e mais disponíveis, somos diferentes. Portanto, sermos atraídos por uma ideologia que nos diz tu podes ser tudo o que quiseres e quando quiseres. Se te dizem que és homem, não acredites nisso porque tu podes ser mulher se quiseres. Se te dizem que és mulher, não acredites nisso porque tu podes ser homem se quiseres. Isto é mentira. Isto é mentira. Mas pode atrair as pessoas, não é? E, portanto, iniciar percursos de grande perturbação e de grande desordem. Doutor, uma das suas preocupações também é que o doutor considera que há uma verdadeira imposição desta determinação nas escolas públicas e privadas, sem exceção, pré-escolar incluído. Sim, portanto, esta lei, portanto, que é um reflexo. Aliás, deixe-me dizer uma coisa. Às vezes eu ouço as pessoas do lado de lá, portanto, as pessoas que defendem esta doutrina, que não há ideologia de género nenhuma, que isso é uma invenção reacionária, Bom, mas a ideologia de género é isto. A ideologia de género é considerar que o sexo e o género são uma ideia e não uma realidade física e a sua correspondência natural. Isso é uma ideologia. Portanto, eu se digo que esta lâmpada não é uma lâmpada, isto efetivamente é o sol que está aqui, não é uma lâmpada nada, é o sol, eu estou a ver que é o sol, vejam bem como é o sol, isto é uma fantasia. Isto é um charlatão que está a falar. E, portanto, é essa ideologia que está nesta lei e que é imposta a todas as escolas. Portanto, isto é um documento
que vale como um documento doutrinário orientador de como a natureza das pessoas deve ser assumida e que diz aqui: a presente lei estabelece o quadro jurídico para a emissão das medidas administrativas que as escolas devem adotar para efeitos da implementação do disposto no artigo 12 da Lei 38 de 2018, a tal lei que há pouco referi. Portanto, todas as escolas, pré-escolar, básico e secundário, públicas e privadas, não há aqui nenhuma exceção. Portanto, isto é uma lei imperativa, como será aplicada logo veremos, mas que se procura impor a todo o sistema escolar sem exceção. Além disso, tem normas que depois, enfim, também aqui em violação de um outro artigo da Constituição, que é o artigo 43, número 2, que prevê que o Estado não pode, na cultura e na educação, impor determinadas doutrinas, nem correntes filosóficas ou religiosas, ou o que quer que seja. Não pode doutrinar. Não pode usar a escola como um instrumento de doutrinação de quem quer que seja. A escola é para aprender os saberes fundamentais, ler, escrever, contar, as ciências, os saberes novos, as tecnologias, etc. Não é um instrumento de doutrinação e de reeducação, de dinamização cultural, como diríamos na linguagem do PREC de 1975, e de lavagem ao cérebro das pessoas. Pois é que Portugal já passou por algo semelhante, não é? Eu não me recordo, embora já fosse nascido em 75. Pode-nos só contextualizar, porque muitas vezes, e como temos por vezes pessoas de gerações que não passaram por esse tipo de imposições, eu nasci em Angola, eu lá tinha que bater a continência, era pioneiro gangula, quando tocava o hino, toca a sair toda a gente dos carros, ou seja, há uma série de imposições a toda a sociedade que têm que ser mesmo feitas. Como é que funcionava isto do Prego 75, só para que... Em 1975, portanto, às tantas fizeram-se as brigadas de dimensão cultural, que era uma coisa que emanava, salvo erro, da 5ª Divisão das Forças Armadas, portanto, que se ocupava destes temas da propaganda e de informações, etc. E que, portanto, lá mandavam uma tropa para as aldeias, isso fazia sobretudo nas aldeias, terras pequenas, com os civis regimentados, como pregadores, uma espécie de pregadores, iam explicar, iam instruir o povo ignaro sobre os conceitos fundamentais da Revolução. Bom, e, portanto, lá iam. Às vezes viam-se... Isso é um período, digamos, da Guerra do Solnado da nossa Revolução, e, portanto, todos os filmes cómicos do Dom Camilo e Pepone, que eram umas séries italianas, ou do Cantinflas, se quisermos, enfim, um bocadinho hoje. É uma pena, a televisão deve ter isso nos seus arquivos. Eu recordo-me, por exemplo, uma cena que foi célebre, que era o professor Francisco Pereira de Moura, aliás, um grande professor de economia, da esquerda, era do MDP-CDE, e que foi para uma aldeia e pregava o fascismo. Olha, o fascismo é, por exemplo, o merceeiro que não vende fiado. Pronto, foi um exemplo. Portanto, isso era para ver o entusiasmo juvenil da formação das pessoas ignorantes. Creio que foi ele, mas enfim, eu recordo-me, se não foi outra pessoa, mas era, lembro-me de o ver em filmes, e lembro deste exemplo. E agora as escolas ficam abertas a este tipo de visitas? Muitas vezes eles eram mal recebidos, não é? Mal recebidos pelas populações, que não estavam para adorar, e acabavam corridos, e assim morreu estas tentativas de ilustração do povo ignaro. Hoje, o que é que aqui é cometido às escolas têm a desenvolver em meio escolar? Para efeitos de prevenção e combate contra a discriminação em função da identidade e expressão de género em meio escolar, as escolas, todas, sem exceção, desenvolvem, entre outras, as seguintes medidas. Promover ações de informação e sensibilização dirigidas às crianças e jovens, alargadas a outros membros da comunidade escolar, incluindo pais ou encarregados de educação, tendo em vista garantir que a escola seja um espaço de liberdade e respeito, livre de qualquer pressão, agressão ou discriminação. Mas promover como? Sempre que possível, em articulação com organizações de promoção dos direitos das pessoas LGBTI+. Portanto, aqui está umas organizações que têm um pensamento marcado e conhecido, não é? É-lhe dada carta branca para irem doutrinar nas escolas com a sua orientação doutrinária. Bom, isto é claramente uma violação
uma violação do artigo 43, número 2 da Constituição. Portanto, esta é uma matéria em que há opiniões diferentes e, portanto, a haver formação, o que se tem que assegurar na escola era uma posição neutra, mas que é difícil ser neutro. Quer dizer, como é que eu me ensino numa escola, não é, que há um sexo atribuído à nascença? Isso é mentira. Nas ciências naturais, as crianças estão a aprender exatamente o contrário. Se as ciências naturais são verdade e falam verdade. Na biologia, estão a aprender exatamente o contrário. Portanto, esta lei é, como eu costumo dizer, inconstitucional por natureza das coisas. Porque parte de uma mentira. E qualquer lei que parte de uma mentira é inconstitucional. É um atentado ao Estado de Direito. Uma lei que assenta na mentira é um atentado ao Estado de Direito. Porque é um atentado à verdade. Outra porta que abre, e o doutor já passou por ela, de facto, com isto do género autoatribuído, corrermos o risco da destruição daquilo que tem sido as competições femininas, usando casos de homens que transitaram de sexos. Mas depois você fala na gloriosa revolução dos urinóis e balneários. Mas isso é um espaço privado e onde a segurança das crianças também devia estar assegurada. Pois, eu outro dia vi, aliás, uma deputada na Assembleia da República a garantir que não vai ser nada assim e ninguém vai entrar para as casas de banho dos outros. Mas, enfim, isso é preciso que a lei não se metesse por aí. Bom. E a lei, de facto, prevê as duas coisas que acaba de referir. Diz assim, isto é no artigo 5º, número 2, alíneas B e número 3. Diz o número 2, a linha B. No âmbito das medidas conducentes à adoção de práticas não discriminatórias, devem as escolas emitir orientações no sentido de promover a construção de ambientes, uma linguagem rebuscada, promover a construção de ambientes que, na realização de atividades diferenciadas por sexo, permitam que se tome em consideração o género autoatribuído, garantindo que as crianças e jovens possam optar por aquelas com que sentem maior identificação. Bom, descodificando, o desporto é normalmente organizado se há competições mistas, como às vezes existe, não há problema nenhum. Quer dizer, se numa escola se quer fazer uma equipa de basquetebol mista e outra mista, competições mistas. E alguns esportes, o korfball, que é parecido com o basquete, fartamos de jogar com primos e não sei o quê, atividades mistas, isso não tem problema nenhum. Mas, portanto, não são modalidades que são organizadas separando os rapazes das raparigas, porque têm, digamos, níveis competitivos ou tipos competitivos acentuadamente distintos. Portanto, se há atividades diferenciadas por sexo, portanto, competições masculinas e competições femininas, toma-se em consideração o quê? O género autoatribuído. Aparece ali um matulão, um rapaz, eu sou menina, joga com as raparigas. Ou aparece uma rapariga e diz, isso é menos provável. Mas pode acontecer. Eu sou rapaz, jogo com os rapazes. Bom, porque é o que está. Garantindo que as crianças e jovens possam optar por aquelas com que sentem maior identificação. São elas que optam. O poder é posto na escolha das crianças. Bom, isso é batota, não é? Como eu digo aí no artigo, isto é transformar as escolas na academia da batota. O que estamos a assistir hoje no mundo desportivo é uma série de abusos. Há abusos nas cadeias, há abusos vários relatados na literatura internacional sobre esta matéria e nas competições esportivas. É crescente essa crítica, não é? E os casos que são denunciados, as escolas portuguesas são apontadas a serem uma academia da batata. Cada um escolhe o que é que quer e vai competir onde quer. Já para não falar num famoso concurso de beleza que foi ganho por um homem também, não é? Para todos os efeitos. Não, aliás, se qualquer dia, nas corridas de maratona, em que correm homens ou mulheres ao mesmo tempo, mas têm classificações diferentes, um homem que passou à frente da primeira mulher diz, eu sou mulher, que é para ser o primeiro da maratona. Portanto, isso é a academia da batota. Há um caso nos Estados Unidos com uma nadadora, Riley Gaines, casos conhecidos, que ela era, creio que, na ginástica, ela era a número 1 no ranking e foi absolutamente trucidada por um nadador que tinha feito a transição, que era o 400 ou 500 subiu no ranking. E, passou e o que é extraordinário é que as federações internacionais não estão
a proibir isto com a clareza com que o devem fazer. Ou seja, a partir deste momento a escola começa a ser, de facto, sim, quase um campo de ensaio para de normalização destas coisas, não é? Portanto, aliás, nós sentimos que enfim, há uma grande pressão mediática à volta destes casos e, portanto, as pessoas sentem-se condicionadas na sua liberdade de expressão e, portanto, os centros de decisão nas diferentes áreas estão substancialmente enfraquecidos por causa disso. Agora, quanto à revolução dos urinóis, diz o número 3 do artigo 5º. As escolas devem garantir que a criança ou jovem, no exercício dos seus direitos e tendo presente a sua vontade expressa, aceda às casas de banho e balneários, assegurando o bem-estar de todos, procedentes às adaptações que consideram necessárias. Portanto, passou a ser do arbítrio de cada um frequentar casas de banho masculinas se considera masculino, casas de banho femininas se considera femininos. Isso é indiscutivelmente o que aqui está. Se está mal escrito, alterem. E, portanto, e é sabido, esta questão tem sido referida várias vezes, e se não se esclareceu de uma forma definitiva, é porque se quer criar a confusão. Isto não quer dizer outras coisas. Eu percebo que pode haver um outro caso, eu sou sensível a isso, de disforia de género, e, portanto, pessoa que tem perturbação de identidade de género, como é referido, e que tem problemas. Isto é uma questão que deve ser vista pelos pais, junto da escola e da direção da escola, e encontrada uma solução que seja confortável. Doutor, muitas vezes o que se faz é que essa criança frequenta a casa de banho dos professores. Isto não cria também, de alguma forma, um espaço privado que deixa de o ser, onde, de facto, o risco de abuso, ou o risco, pelo menos, de perda de privacidade, é muito maior do que é atualmente? Sim, isso pode ser feito. Para casos efetivos de perturbação que existem, e eu acho que devem ser atendidos, não é? E tudo o que seja bullying ou sobre essas crianças deve ser combatido, não é? Mas essas são soluções como de alfaiate, têm que ser ajustadas. Mas esta não abre a caixa de Pandora? Totalmente. Porque esta lei é propositadamente uma lei revolucionária. É uma lei que quer confrontar concepções sociais. É uma lei que quer confrontar comportamentos típicos. É uma lei que quer criar dificuldades a famílias. É uma lei que quer alterar a maneira de pensar das pessoas. É uma lei de reeducação. De reeducação social. Portanto, nós pensamos assim, nós conhecemos assim, mas, enfim, estas leis são dirigidas mais à comunidade e a confrontá-la do que propriamente ao bem-estar das pessoas que têm problemas que, obviamente, têm que ser atendidos. E uma vez que o doutor mencionou o bullying... Aliás, mas tem coisas que são de anedota. Vou-lhe dizer. Artigo 6º. Formação. Diz assim. As escolas devem promover a organização de ações de formação, etc. E depois diz assim, que permita ultrapassar a imposição de estereótipos e comportamentos discriminatórios. O que é isso, imposição de estereótipos? É uma linguagem que por aí anda. Eu sei o que é um estereótipo. Bom, uma coisa é, na linguagem social, isso é um estereótipo. Enfim. Outra coisa é proibir no direito, numa lei, o que é um estereótipo. Não é? Mas isso pode pôr vários problemas se eu começo o que é que são os estereótipos aceites e o que é que são os estereótipos não aceites, porque é que aceito uns, não aceito outros. Bom. Mas o que é engraçado é que, por exemplo, um estereótipo é que as meninas põem saias e os rapazes põem calções ou calças. Isto é um estereótipo. Gente, é uma convenção social. Bom. Mas esta está aceita na lei, querem ver? Na linha C do número 2 do artigo anterior diz assim: portanto, orientações no sentido de ser respeitada a utilização de vestuário no sentido de as crianças e dos jovens poderem escolher de acordo com a opção com que se identificam. Entre outros, nos casos em que existe a obrigação de vestir um uniforme ou qualquer outra indumentária diferenciada por sexo. Então, é um estereótipo. Quer dizer, o que está certo é quem usa calções, quem usa calções usa saias. Ou seja, a lei, no fundo, quase que se contraria ela mesma, não é? Mas, portanto, isto devia ser proibido. Se é uma lei dirigida contra a oposição de estereótipos, então devia ter imposto uma indumentaria unissexo. Doutor, mas, por exemplo, neste tipo a lei que não se meta onde não é chamada. Deixa a sociedade funcionar em liberdade. Deixa, como sempre foi assim, deixa a sociedade ter as convenções que não são convenções jurídicas. Ninguém, quer dizer,
que os homens usam calças e que são curtas ou são compridas ou que as saias são assim. Não há leis sobre isso, acho eu. Não é? E não deve haver. São questões que fazem parte das convenções sociais, fazem parte dos usos da sociedade. Não se metam, não é chamado. Doutor, relativamente ainda à forma como estas leis são apresentadas, uma das coisas que quem analisa estes casos é quase que a lógica e a racionalidade é retirada, digamos, da mesa quando estas coisas são preparadas. Sim, mas quer dizer, isso faz parte de uma agenda, não é? Isso faz parte de uma agenda, como eu referi há pouco, de desestruturação. Isto é uma agenda basicamente de extrema-esquerda, não é? A sua fonte é essa, enfim, tem a ver com o wokeismo, tem a ver com o cancelamento cultural, tem a ver com várias coisas e procuram atacar revolucionariamente as concepções sobre que assenta a nossa civilização, a nossa cultura e, portanto, criar instabilidade, não é? E gerar poder, não é? Porque, obviamente, nas pessoas confundidas, eles ganham poder. Se as pessoas estão tranquilas ou serenas quanto à sua natureza, quanto à sua identidade, são menos manipuláveis do que se estiverem em tranquilidade. Ou se as convencerem de que a sua condição natural é uma opressão. Eu estou prisioneiro do meu corpo. Ai, que drama. Eu estou prisioneiro do meu corpo. E então vão ser libertadas. Bom, isso digamos... Eu já isso tive. É um fomento... Doutor, quando nós estamos, por exemplo... Quando Isso é um estamos fomento bocado da mais integridade das gordos, pessoas. quando estamos Sim. mais gordos, estamos prisioneiros no corpo, não é? Sim, Mas claro. há alguma coisa que podemos fazer. Agora, a alteração ou a vivência completamente contrária àquilo que é o biológico é que já me parece... Mas as pessoas que promovem isto têm uma obsessão perversa do poder. E o seu poder assenta na criação de intranquilidade nas pessoas, na criação de dependência, de revolta, de rebelião e na convicção de que essas pessoas são messias que os vêm salvar dessas extremas agruras a que estão submetidos. Sujeitos. E que isto, de facto, quando chega a este ponto, ultrapassa todos os limites, porque sempre foi assim. Como desde o Cro-Magnon e antes disso, que nós somos filhos de homem e mulher. É assim a nossa natureza. Como os leões são filhos de leão e de leoa e o pinto de galo e galinha. É assim que é a natureza. Eu, por acaso, nós é de temos que homem e ser mulher felizes. também. Nós temos que ser felizes na nossa própria natureza e não no combate contra ela. Uma pessoa que combate contra a sua própria natureza tem maior probabilidade de ser infeliz do que o contrário. O doutor fala que há uma agenda, de facto, de controle do poder e de utilização do poder. E, neste sentido, o doutor diz que esta lei monta um intrincado aparelho de vigilância e denúncia, bem como um cerco aos pais. Sim. E isto, de facto, mais uma vez, deixa-nos a pensar quais são as responsabilidades dos pais, então, para com os seus filhos, não é? Tem que manter, não é? Portanto, esses direitos, os direitos e as prerrogativas dos pais, estão assegurados pela nossa Constituição de uma forma absolutamente clara e inequívoca. A nossa Constituição, se tem normas que merecem o maior elogio, são as normas que dizem respeito ao reconhecimento das responsabilidades e dos poderes dos pais e do primado dos pais na educação dos seus filhos. Isso é uma doutrina constitucional, não é? Que eles procuram esconder. Várias vezes nós falamos sobre isso e eles calam-se, não citam sequer, não vão buscar, não vão reler sequer, contestar as normas constitucionais, porque elas são absolutamente inegáveis e inconstitucionais. E são muito boas. São normas comuns, de esquerda e direita, aliás foi assim que foram geradas na Constituição de 1976, com um amplo consenso do Partido Comunista ao CDS, e, portanto, são das normas que mereceram mais consenso na elaboração, na especialidade da Constituição nos seus artigos, mas podíamos considerar uma normas de matriz personalista, portanto, que refletem aquilo que é a pessoa humana. E assim consta também da generalidade das declarações de direitos humanos, nomeadamente a Declaração Universal, e também dos documentos chamados dos direitos da criança, em que, enfim, para a criança fica também os direitos e as responsabilidades da família. Agora, esta lei atropela isso, porque a escola sempre, portanto, cria aqui um dever de denúncia
de situações anormais e aponta para o artigo 91 da Lei de Proteção de Menores, da Lei de Proteção de Crianças e Jovens em Perigos, que é talvez a norma mais extrema da Lei de Proteção de Menores. E, portanto, que é aquela que permite a atuação sem os pais e, se necessário, contra os pais. É o que o artigo 91, 91 permite, que diz assim, quando exista procedimentos urgentes na ausência de consentimento. Portanto, quando não há consentimento dos pais e a autoridade quer agir. Portanto, é de facto uma norma que só pode ser usada em situação extrema, não é? E é essa que é invocada como a normal para a aplicação deste quadro. Não é? Diz assim, qualquer membro da comunidade educativa que tenha conhecimento da prática de atos que representem um risco para a vida, a integridade física ou psíquica ou a liberdade da criança ou jovem, deve comunicar esse facto à pessoa responsável pela direção da escola, que está referida anteriormente como é que se designa, a qual toma as medidas adequadas para a proteção imediata da criança e dá cumprimento ao disposto no artigo 91 da Lei de Proteção de Menores. Não sei quê. Ou seja, não remete para a Lei de Proteção de Menores em geral, mas remete especificamente apenas para o artigo 91. Que é uma lei que permite tomar, portanto, às entidades referidas, tomar as medidas adequadas à proteção imediata e solicitam a intervenção do tribunal ou das entidades policiais, sem consentimento. E isso é feito por uma pessoa que não se sabe, não está Não, é uma pessoa que está identificada na escola. É um agente judicial, faz parte do sistema? É o agente da escola responsável pela aplicação desta lei, não é? E, portanto, que é ela que se deve comunicar e ela, a agir, tem como quadro de referência, não toda a Lei de Proteção de Menores, mas apenas o artigo 91. Portanto, digamos, há um afunilamento que eu creio que é intencional e perigoso quer dizer, pode haver situações, não é? Nós sabemos que há maus tratos e há situações de perigo. Não é disso que estamos a falar nesta lei, não é? Mas nesta lei, que é da proteção de menores, há situações de maus tratos. Não? Aqui não estamos a falar de maus tratos, não é? Estamos a falar, digamos, de um desencontro, não é? Entre o sexo e o género natural e o género autoatribuído pela criança. E portanto, tudo isto sem ser necessário, eventualmente, até o consentimento dos pais? Portanto, digamos, eu creio que é uma norma particularmente reveladora do espírito repressivo de quem fez esta lei. Porque não gostava nada dizer que dá-se cumprimento ao disposto na Lei de Proteção de Menores. E, portanto, a pessoa procuraria o remédio que fosse adequado a cada situação. Aqui não. Apontar logo para a possível amputação. Para a bomba atómica. E, doutor, ainda existe aqui uma outra selvageria, que é o enfrentamento, de facto, contra a proibição taxativa de programar a educação. Isto, mais uma vez, é o que disse há pouco, há um confronto nesse aspecto. Essa é a inconstitucionalidade mais forte. Não é? Quer dizer, vamos lá ver. Eu encaro esta lei como uma lei doutrinadora. Esta lei é um anúncio às escolas, vem um mundo novo, o sexo é atribuído à nascença. E nós que atribuímos o sexo à nascença, agora podemos atribuir quando e a quem quiser, como ele quiser. Isto é um anúncio que é uma grandíssima treta. Isto é uma mentira pegada. Isto é uma falsidade. E sobre esta falsidade procurará construir-se de uma forma naturalmente calibrada às possibilidades e às circunstâncias todo um edifício ideológico que é completamente enviesado. Portanto, esta lei não presta porque assenta numa mentira. E não há nenhuma lei que possa impor uma mentira a uma comunidade. Portanto, esta lei tem que ser rejeitada, tem que ser afastada. E, pronto, repito, há casos sérios que têm que ser tratados com humanidade, com carinho, com todo o respeito, de jovens, pessoas, e portanto que ainda quando crianças ou jovens revelam uma disforia de género, isso é identificado e acompanhado clinicamente, e essas, como outras crianças que têm problemas, essas crianças devem ser tratadas com maior cuidado e resposta na escola. Doutor, mas não criam uma nova tipicidade. Por vezes, quando pessoas como nós estamos a ter este tipo de conversas, é fácil encontrar depois quem nos rotule de homofóbicos, que não queremos
a liberdade. Sim, isso é outra característica e que prova a natureza autoritária, repressiva e totalitária de quem está do lado de lá. Essas pessoas têm uma técnica de argumentação. Uma é a técnica da escandalização. Uma pessoa diz uma ideia diferente da deles. Viste? Tu viste? Viste o que ele disse? Viste o que ele comentou? O escândalo? Portanto, a escandalização. E, portanto, a pessoa começa, não a sua opinião, mas o facto de dizer uma coisa que não é comum. Portanto, que é uma técnica de quê? De intimidação. Não diretamente sobre o visado, mas sobre toda a gente fica a saber que se disser aquilo que o outro disse. E o outro é essa fobização. Portanto, eles não respeitam um ponto de vista diferente. Eu não estou de acordo, digo que é uma mentira, mas respeito o ponto de vista. Pronto, mas eles não aceitam, nem querem que seja aceito, o ponto de vista diferente, mesmo que o ponto de vista diferente seja a verdade objetiva verificada com os nossos olhos. E, portanto, criam sempre uma fobização. Qualquer ponto de vista diferente é uma fobia. Se a pessoa critica uma lei de imigração, é xenófobo. Se a pessoa critica um jogador que tem uma etnia, uma origem étnica diferente, é um racista. Portanto, não é só os berros, que obviamente no desporto são completamente miseráveis. Ou seja, a acusação é logo para a ofensa mais Se a pessoa mais grave. critica, como eu critico, a ideologia trans, portanto, o trans como uma ideologia, eu acho que a pessoa tem a liberdade, como disse, a partir dos 20 anos, faz como entender. Agora, porque faz parte da liberdade pessoal e, portanto, a partir da altura que é maior e está senhor da sua maturidade, tem, obviamente, sofresse ou não sofresse disforia de género, pode fazer consigo como bem entender. Mas o que eu contesto é isto. Isto acho uma manipulação e uma destruição dirigida a criar intranquilidade nas escolas, intranquilidade nas famílias e dúvidas nas crianças. Há estudos publicados que mostram que os problemas de identidade de género cresceram exponencialmente nos países onde isto é semeado. Porque, lá está... E em alguns países as casas bem mistas foram retiradas, que em Inglaterra... Sim, há um grande debate, porque isto obviamente é contra a verdade das coisas e, portanto, isto não vai entrar, não é? Quer dizer, há de um dia que a gente há de fazer troça deste tempo da nossa história, não é? Não das pessoas. Não da tem nossa nada história. a ver com as pessoas. Não. Tem a ver com as ideias. Como é que foi possível que naquela época as pessoas andassem... Olha, doutor, e por falar em ideias, nós estamos nos últimos 7 minutos, sensivelmente. Este projeto de lei resulta, digamos, de uma fusão do PS, Bloco, PAN e com algum contributo também do PCP. Ou seja, isto é uma questão que a esquerda, em uníssono, fez questão de, antes do fecho de portas desta legislatura, tal como o Dr. Ribeiro Castro disse, lançar este projeto de lei. E a questão que se põe é, se eventualmente existir uma maioria à direita, e não vamos estar aqui a fazer, digamos, grandes previsões, há determinadas leis que deveriam ser revistas e têm que ser revistas. Sim, eu creio que todas estas leis têm que ser revogadas, não é? Não será uma barrela. Enfim, é preciso salvaguardar na lei o tratamento dos casos individuais que merecem atenção, portanto, isso não pode ser a lei do pêndulo, que vai tudo raso. Portanto, há casos que merecem atenção e, portanto, há pais que têm crianças e filhos com situações sérias e que merecem ser preservadas, porque isso faz parte da função geral da escola, portanto, atender a todas as situações que realmente aconteçam e que resultem de anomalias ou de doenças ou do que quer que seja, e, portanto, que sejam tidas em conta. Mas esta lei, enfim, que é uma lei que procura entrar em modo de selvageria pelas escolas adentro, contra o entendimento dos pais e a sua experiência e o seu papel na educação, e têm que ser afastadas, não é? Aliás, deixe-me dizer, o Ministério, que nos Ministérios, desde a Geringonça até hoje, em que consistentemente tem a pior obra em Portugal, é o Ministério da Educação. É uma coisa lastimável.
rebentou com a liberdade de educação, acabou com os contratos de associação, pôs o ensino dos colégios apenas ao acesso dos mais ricos. Portanto, acabou com o acesso em igualdade social a colégios, pronto, que os pais pudessem preferir. E introduziu todo este lixo, enfim, mudou os programas de uma forma terrível. Bom, com os resultados que nós vemos nas aprendizagens das crianças. Portanto, aqui deve haver uma grande purificação legislativa. E, portanto, bom. Nesta lei também, eu creio que nem toda a esquerda está. Eu não julgo que esta questão seja apenas uma questão de esquerda-direita. Eu duvido que o PCP genuíno se identifique com esta lei, se os militantes forem lê-la. E também custa muito aceitar a ideia que a totalidade do Partido Socialista está de acordo com este lixo. Eu acho que o Partido Socialista é um partido importante na história da democracia, com respeito da sociedade portuguesa, mas que está a ser manipulado por uma minoria que cavalga ao poder no grupo parlamentar e que leva à frente estas aventuras ideológicas um bocadinho deslocadas. E, portanto, eu espero que havendo uma mudança, como eu desejo, da maioria política no Parlamento, que passemos a ter leis que só falem a verdade. Que se passe a ter leis que não usem o instrumento da mentira para impor as suas concepções. Portanto, é isso. E que, nomeadamente na educação, respeitem como valor fundamental a liberdade de educação, o qual passa pela proteção do primado dos pais na educação dos seus filhos. E acha que o hemiciclo à direita sente, de facto, essa pressão adicional sobre a maioria das famílias e estaria disposto a pôr de parte aquilo que os divide para deixar espaço a entendimentos? Eu creio que para estas legislações, sim. Creio para esta legislação, espero bem que sim. Não é? Bom, ainda que eu às vezes sinta que alguns partidos moderados à direita têm abandonado estas questões e eu acho isso mal. Acho isso mal e isso é que também tem levado muita gente para o Chega, e porque acha que depois é o Chega que defende estas questões, quando não é. Estas questões também não são de extremistas, não é? Estas questões não são de extrema-direita nem pouco mais ou menos. Estas, como eu disse, referei na Constituição, são questões até centristas e de mainstream, são questões personalistas só que os partidos sociais-democratas, como dizemos cá, enfim, democratas cristãos, centristas, conservadores, devem afirmar com coragem e com firmeza as suas ideias. Isso não é extremismo nenhum. E eu acho até que é muito, muito perigoso para o futuro destas ideias que os deixemos apenas ao colo do Chega, não é? Porque isso depois às tantas as pessoas acham que estas ideias são ideias do Chega e não são. São ideias do personalismo e, portanto... Agora, portanto, eu acho que numa nova maioria parlamentar à direita do PS haverá condições políticas para esta legislação ser revista. Enfim, não tenho dúvidas, enfim, admito que o Chega votará, a Iniciativa Liberal em larga medida sim, e espero que o PSD e quem o acompanhe também em grande medida o faça, porque esse é o território por excelência do pensamento que eu gostaria de ver prevalecer em Portugal, que é um pensamento, eu costumo definir muitas vezes CCCP, católico, centrista, conservador, português. É assim que eu me defino e era muito assim que eu gostaria de ver a maioria. CCCP, que era a sigla da União Soviética. Da União Soviética. Foi agora que eu estava aqui a fazer contas. Em alfabeto cirílico, portanto digo isso provocatoriamente. Portanto, CCCP, católico, centrista, conservador e personalista. E sou um democrata cristão também, porque sempre disse que o democrata cristão Doutor, é um conservador católico. Estamos mesmo no último minuto. Eu sei que é só em março. Qual é a importância de irmos votar em março próximo? É fundamental a votação no próximo dia 10 de março. É a oportunidade da mudança. Portanto, eu creio que nunca tivemos tão mal do ponto de vista dos valores e da dinâmica dos serviços públicos. Está tudo em crise. Este governo deixou tudo em crise. A justiça, a saúde, a educação, a polícia, está tudo em crise. E teve a maioria absoluta e deitou-a fora. Este governo cai por seu próprio demérito,
pelo efeito do pedronunismo e do galambismo, que irromperam como dois vendavais. E que aparentemente aí ficaram com o novo secretário-geral do PS, Dr. José Ribeiro e Castro. Muito obrigado por ter estado connosco. E só para terminar, o Sporting vai passar o Natal na liderança do campeonato. Muitos parabéns. Muito Obrigado. parabéns. Muito obrigado a si que nos acompanhou. Desejamos um resto de uma boa noite. Amanhã estamos de volta para mais um programa.